Sobre esse assunto, a gente vai conversar ao vivo aqui no Estúdio CBN, agora com o coordenador da Conveste. Só um detalhe, né? Todo mundo que está fazendo vestibular já sabe, mas para dar a informação, Conveste é com M de Maria, tá? Porque na língua portuguesa seria Conveste, com N de navio, mas é comissão permanente. Então é Conveste com M de Maria. José Alves de Freitas Neto é o coordenador da Conveste, está conversando com a gente ao vivo aqui no Estúdio CBN. Professor José, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Guarizo. Boa tarde a você e todo o público que nos acompanha na CBN. Bom, a gente está falando da isenção, né? Do pedido de isenção. Acho que a reportagem da Fernanda Alves ficou bem claro que não é apenas se inscrever que já está isento, né? Tem ainda uma certa triagem para que tenha-se a isenção da inscrição, né? Exatamente. Nós temos que fazer a análise da documentação, privilegiando aí estudantes que tenham renda de até 1,5 salário mínimo, ou seja, renda per capita, ou seja, R$ 2.118 por pessoa, né, fazendo com que possa ser tanto aluno de escola pública quanto aluno que seja bolsista de escola particular. Então, este é o principal nicho que assegura aí uma política de inclusão social. Nós temos tido nos últimos anos quase 10 mil pessoas que obtêm a isenção da taxa, né, lembrando que a taxa do vestibular será de R$ 210. Então, é importante, considerando esse contexto e com esse perfil socioeconômico, que as pessoas apresentem a documentação, tudo diretamente no site, até o próximo dia 6 de junho. Tem um prazo aí de 20 dias, né, pouco mais, para se fazer isso. Lembrando também que são modalidades diferentes, né, como a reportagem explicou, e aí tem modalidade que tem número limitado de inscrições, né, de sessões de isenção, né? Uhum. A prioridade é para os estudantes que são de escola pública e com renda até 1,5 salário mínimo. Nós temos aí vagas específicas para estudantes que são bolsistas. O que nós temos feito nos últimos anos, porque legalmente nós temos que oferecer 6.680 isenções, mas nós temos feito um esforço de atender todo mundo que tem solicitado e apresentado a documentação. No caso de ter um excesso, vamos imaginar que haja mais candidatos de escolas particulares, né? Aí nós vamos fazer uma triagem daquele que tem a maior vulnerabilidade para aquele que tem menor vulnerabilidade. Então essa é a nossa preocupação de poder atender, de fato, estudantes que tenham aí esse perfil socioeconômico de até 1,5 salário mínimo. Bom, também foi colocado aí, né? A gente ouviu que a partir de novembro também tem a questão da nota do Enem para o vestibular, né? E esse ano a Unicamp ela está fazendo a prova da primeira fase no dia 20 de outubro e depois a segunda fase em dezembro. Nesse meio tempo tem o Enem. Houve até mudanças aí, né? Porque teve lá do Rio Grande do Sul também, dias 3 e 10 de novembro, né? Essa situação de ter o Enem no meio das duas fases do vestibular faz alguma diferença porque a nota vai sair depois ou só para se divulgar quem passou para a segunda fase ou é independente? Explica isso para a gente, professor. Não. São dois processos independentes. A Unicamp tem vários sistemas de ingresso. O principal deles é pelo vestibular, com 80% das vagas, são aproximadamente 2.500 das 3.400 vagas que a Unicamp oferece. O edital do Enem é usando a nota do Enem sem ter que passar pelo vestibular. Então, a nota do vestibular, ela fecha em si mesma. Neste caso, que nós estamos abrindo a isenção, como tem uma pequena taxa também no edital do Enem, o aluno que ganha a isenção no vestibular já está também assegurada a isenção da taxa no edital do Enem. Lembrando que o edital do Enem, para a Unicamp, ele é restrito aos estudantes de escola pública. Então, os outros perfis não concorrem no edital do Enem. Então, mas assim, são dois processos diferentes, e aí depois você me chama que eu explico na época como é que funciona o edital do Enem e o edital do próprio vestibular. Perfeito, até porque agora tem Provão Paulista, tem outros tipos de Isso. ingressos, né? Tem vagas olímpicas, tem vestibular indígena, tem todo tipo de ingresso.
Exatamente. E vale para o vestibular indígena, essa questão da isenção é diferente, né? É porque ele é gratuito. Ele já Na é verdade, gratuito. nós só temos 2 processos que são pagos, que é o vestibular Unicamp e o edital Enem. Tanto para medalhistas olímpicos, quanto o Profis aqui em Campinas, quanto o sistema do vestibular indígena, eles são gratuitos. E o Provão Paulista também são gratuitos, então por isso que não entram nesse processo aqui agora. E tradicionalmente falando, né, voltando até o número ali de vagas que nós colocamos aqui, que são 6.680, geralmente toda essa cota é cumprida, né? Ela é cumprida, ela ultrapassa com folga, como eu mencionei, desde que as pessoas tenham documentação. Nós temos tido aí índices superiores a 90% de atendimento por conta de que nós temos nos esforçado dentro da Conveste e dentro da própria Unicamp em poder contemplar o maior número de pessoas que, por dificuldade financeira, talvez ficasse distante de fazer o vestibular numa das melhores universidades da América Latina. Antes de liberar, o senhor tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte, ele não mandou o nome dele. Os cotistas automaticamente têm direito à isenção? Não, apenas se ele estiver dentro desse perfil de 1,5 salário mínimo. Então, portanto, se você não solicita nesse período agora, quando abre o processo de inscrição do vestibular, dia 1º de agosto, se o seu nome já não tiver sido contemplado, você não poderá solicitar a isenção de taxa naquele momento. Isso atende a uma documentação e uma recomendação do próprio Tribunal de Contas, porque são processos independentes. Então, uma auditoria sobre quem são as pessoas que têm o benefício concedido é independente do período das inscrições. Isso acontece também no Enem. O Enem acabou de fazer o seu processo de isenção de taxas e agora ele abre oficialmente a sua inscrição. Isso acontece em todos os grandes processos de seleção para as universidades. São 2 etapas complementares. Uma, solicitar a isenção, que é o que nós estamos abrindo agora, e depois teremos as inscrições efetivamente a partir de 1º de agosto. E só lembrando também que receber a isenção não significa fazer a inscrição, como foi dito agora há pouco na reportagem, né? Exatamente, tem que fazer depois, tem que confirmar depois fazendo a inscrição, porque no ato agora é atender pressupostos socioeconômicos. Depois é dizer qual é o curso, primeira opção, segunda opção, a cidade que você está, onde que vai fazer a prova. Aí é todo o processo de preenchimento de uma inscrição para disputar as carreiras na melhor universidade aqui do nosso país. Isso aí, até o dia 7 de junho, portanto, o pedido de isenção da taxa de inscrição para os públicos aqui mencionados. José Alves de Freitas Neto, coordenador da Conveste, a Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp, muito obrigado pela entrevista ao Estúdio CBN, uma boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, 3h23. CBN, a rádio que toca notícias.